Estamos iniciando mais o Evangelho desse sábado. É um prazer sempre falar do Evangelho, porque sempre traz alguma notícia boa, algumas frases que vai servir para nós. E hoje nós vamos então iniciar a nossa oração com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade desse momento. Obrigado. Hoje nós vamos falar da prece, que a prece eu acho que é muito importante. Eu acho que a humanidade vai ter que orar bastante daqui para frente. Porque ainda eu acredito que se ora muito pouco na Terra. Nós talvez sentamos na mesa, na beirada da mesa, para se alimentar com o pão de cada dia para o corpo, talvez até 3 vezes por dia. Café da manhã, meio-dia e à noite. E a prece é difícil a gente fazer essa prece na medida que nós alimentamos o corpo. Porque a prece é importante antes de se alimentar, que daí você já está agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Já é fantástico, né? E agradecendo a Deus pela saúde, pela família, né? Então vamos lá na prece. E a prece mais importante da face da terra em todos os tempos, desde que Jesus, principalmente para o cristianismo, porque o cristianismo ainda é muito pouco na Terra. Nós temos uma média de uns 2,5 bi de cristãos no nosso planeta. E nós temos 9 bilhões reencarnados. Então você vê que a quantidade que não é cristã é muito maior. A gente não pode saber como é que eles agem lá, porque a gente não tem esse conhecimento com eles lá, né? No nosso Brasil a gente tem mais ou menos. Então a prece do Pai Nosso é a prece... Não tem uma prece maior que o Pai Nosso. Primeiro foi Jesus que nos ensinou. Outra coisa, quando orar o Pai Nosso, você vê quantas palavras, quanto conteúdo que tem nessa prece. Dá para nós refletir, meu Deus, nessa prece. Porque é um conteúdo muito profundo, que nós nem entendemos até hoje ainda, não é? Então vamos lá, oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que é a primeira oração que Jesus trouxe e aqui continua, né? Mateus capítulo 6 e versículo 5. Como se deve orar? Que bom, né? Os discípulos pedir, como que eu vou orar? Como que eu devo orar? De que jeito? Como eu devo orar? Porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta e oras a teu Pai, que está. Teu Pai que está em secreto, vai te atender em secreto. Antes que você pedirá, Ele já sabe que nós precisamos. Deus é uno, Ele sabe o futuro, o presente e o passado. Quando você for pedir com Deus diretamente, entra no teu quarto. Mas não é o quarto do nosso aposento material. O quarto é o nosso íntimo. Entrar dentro de nós, esquecer o dia a dia nesse momento e levar o pensamento a Ele. Então nós vamos ter algum esclarecimento bom aqui, né? Então vamos lá. Os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Veja bem que valor que tem essa prece. Então ele ensinou a oração do Pai Nosso, oração dominical. A oração que é a primeira, né? Que o Pai Nosso que estás nos céus. Aí já é bonita essa palavra, Pai Nosso, Pai de toda a humanidade. Jesus, quando ensinou a prece, ele disse, meu Pai está no céu. Ele não falou isso, ele falou nosso Pai, que é de todos. Porque é universal essa prece. Então veja bem. Como devo orar? Porém, quando orares, entra em teu quarto e vai lá no aposento do eu espiritual, né? Então vamos lá. Os discípulos pediram, ensina-nos a orar.
que é o Pai que está nos céus, com certeza, que é dono do universo. É uma aliança perpétua entre os seres humanos e o Pai Celestial. Depois ver a profundidade dessa prece. Essa prece Pai Nosso é uma aliança perpétua, sem fim, com Deus. Não tem tempo, é uma aliança perpétua entre nós, seres humanos, e Ele. Vejamos que coisa mais importante que é, né? Vamos lá. Eu só queria fazer um comentáriozinho ainda da prece, que é uma comunicação com o nosso Pai Celestial. Eu vejo muito pouco jovem orar hoje. Mas não é só o jovem, a família também se ora muito pouco. Mas não é ainda só a família, as igrejas também. Que mais ora ainda o Pai Nosso é a Igreja Católica. Mas outras denominações religiosas, outras, não, difícil orar um Pai Nosso. Nem na casa e nem nas igrejas parou de orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma responsabilidade muito grande para nós orar também, né? Eu acho que é por isso que nem as igrejas estão orando. Porque é muito profundo. Pai Nosso, perdoa minhas dívidas como tem perdoado os meus devedores. Mas eu não perdoo os devedores. Eu não perdoo os próximos. Como que eu quero perdão de Deus? Ele vai dar perdão para nós de acordo com o que nós perdoamos. Como é que eu quero pedir perdão se eu não dou o perdão? Isso é o Pai Nosso. Pai, livra do mal, de todo o mal. Qual o mal? Que ele está falando Pai Nosso. O mal não está fora de nós. O mal não está nos espíritos, não está nos vizinhos, não está na família, não está em lugar nenhum o mal. O mal está dentro de nós. Livra-me dos meus vícios, das minhas fraquezas, né? Da minha ignorância, que todo ser humano ainda tem dentro de nós. Então o mal não está livrado do mal fora, não existe isso, porque quem faz o mal está fazendo para ele mesmo, não está fazendo para nós. Né? O mal é nós que fizemos. Então é muito importante essa prece do Pai Nosso. Meu amigo, é muito, muito bom. Vamos lá. Se você pedir para um jovem de 10 anos hoje orar um Pai Nosso, ele não sabe. A maioria. Não sabe orar um Pai Nosso. Porque antigamente os pais ensinavam essa prece, as mães principalmente. Difícil uma criança que não orava um Pai Nosso em casa. Difícil. Mas hoje não. Hoje não se ora mais. Ninguém tem tempo mais para orar. A internet não dá tempo, não dá espaço, né? E a correria do dia a dia também, né? Porque a correria hoje está muito grande. Então vamos lá. Desde mais remota antiguidade, a prece expressando petição, que sempre temos pedindo, não temos mais pedinte do que agradecemos, né? Expressando a petição, louvor, podemos louvar Deus, pedir e agradecer, invocando uma potência superior. Na meditação, na adoração, reflete a determinação ou a ligação do homem com o Pai Criador. Quando nós vamos orar, nós se ligamos com Deus. Nós entramos em contato com Ele, mas no pensamento. Porque não adianta ficar orando com o olho aberto, olhando para todo mundo e gritando e tal. Não sai de dentro não passa o forro. Mas quando você fecha teu olho e leva o pensamento em Deus, a gente não sabe quantos milhões de anos-luz percorrem o nosso pensamento. Em minuto. Vejamos bem. Como nós temos uma força extraordinária quando oramos. Então lá. Jesus usava a oração para se comunicar com Deus. Se Jesus usava a oração, gente, ele se afastava até dos discípulos para ir orar, conversar com Deus. Porque o único espírito na terra que se comunicava com o Pai era Jesus. Ele era o médium de Deus. Nós somos médium dos espíritos. Porta-voz Jesus era o porta-voz do Pai Celestial, a grandeza de uma alma dessa. E ele ia orar. Ia para o deserto orar. O Pai conversar com o Pai. Isso é um exemplo para nós. Mostra que o mecanismo da prece percorre através do pensamento, a luz, veja bem, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. O que é um segundo, gente? Um segundo, a luz já percorre 300 mil quilômetros, num segundo. Veja como é veloz a luz.
E tem energia mais veloz. O pensamento é mais veloz do que a luz. Se a luz percorre 300 mil km por segundo, e o nosso pensamento é muito mais veloz que a luz, você imagina se nós orássemos um minuto em Deus, onde é que o nosso pensamento vai chegar? Pelo infinito afora. O que chega até mais perto de Deus no nosso pensamento? A palavra não sai do redor de nós, pode gritar como for. O olho físico também não. Não sai, as paredes já não sai. O pensamento, sim. Se nós pensar em qualquer lugar fora de Cascavel, você pode pensar, fração de segundo, o pensamento está lá. Não tem como, pode ser a distância que for. Fração de segundo pode estar nos Estados Unidos, pode estar em todo o Brasil, é o pensamento. Então o pensamento é tudo. Tudo. Vamos lá. A prece é a manifestação da alma humana buscando a ligação com Deus. Sendo o homem o único animal que ora, a prece é uma manifestação inteligente da criatura expressando o sentimento e a fé. O único animal que ora somos nós. Somos inteligentes, já temos fé, temos raciocínio. O animal não tem ainda, né, nesse reino animal. Mas nós já desenvolvemos a inteligência, né? Vamos lá. Os Espíritos recomendam colocar a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, no cabeçalho das preces. É esta aquela que põe em primeiro lugar, seja porque foi o próprio Jesus que nos ensinou, em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Seja porque ela pode substituir todas as outras. A oração para nós pode substituir todas as outras que existem. Todas. Olha a profundidade. Em sua gentileza, em sua singeleza. É singela a prece, é maravilhosa. Com efeito, sobre a mais restrita forma, ela resume todos os deveres para com Deus, para si mesmo e para com o próximo. Isso é uma profissão de fé. Vejamos como essa oração é importante. Quando nós oramos a Deus, primeiro Deus, né? Vamos orar a Deus, buscar Deus tudo, a vida é dele. Depois é conosco, né? Nós temos que buscar Deus para depois refletir o que nós estamos fazendo, né? Qual que nós estamos agindo, de que maneira. Então é com Deus e depois é conosco, e depois é com o próximo. Veja que profundidade. Por que nós damos para o próximo aquele que nós temos dentro de nós? Não diz que a pessoa fala que o coração está cheio? É a verdade, né? Então nós temos que se policiar, se disciplinar e ser amoroso, ser caridoso, ser carinhoso, ser gentil para as pessoas, que não é fácil. A gente é uma pedra bruta ainda, que estamos burilando para um dia ser um diamante. Mas é longa a viagem. João, no capítulo 4, versículos 7 a 30, ele tem um diálogo com uma mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Porque naquele tempo era muito seca aquela região lá, e o Jacó tinha feito um poço, e não tinha em outro lugar, era muito longe para buscar essa água. E ele encontrou uma mulher que ia buscar essa água lá. E ele teve um diálogo com essa mulher. Daí ele começou a conversar e pediu para a mulher, conversando, tendo um diálogo, e a mulher falou para ele que ele pediu: onde está teu marido? Ele pediu: eu já tive 7, mas ainda não achei o meu. Você veja que dificuldade, né? Não é só para nós não hoje, é para dado o tempo antigo. Já tinha 7 e não tinha achado. Daí ela pediu assim: o que ele tinha para ensinar? Ele falou: mulher, a salvação já chegou. Mas quem é a salvação? É eu que estou falando contigo. Difícil Jesus falar que ele era Jesus, não foi samaritano, ele falou: sou eu que falo contigo. Daí ela falou: eu vou fazer uma pergunta para você, mestre. Onde que eu devo adorar a Deus?
É uma pergunta muito boa para nós que temos ouvindo essas palavras. Aonde devemos adorar a Deus? Lá no templo de Jerusalém, dos judeus? Lá nos muros de lamentações? Ou no templo do samaritano? O templo do Carazim. Jesus fala, mulher, a hora já chegou. Não precisa nem ir lá no templo de Jerusalém para adorar o Deus, e nem aqui no templo do samaritano, que era lá da samaritana. Porque o verdadeiro orador ora em espírito e verdade. O que é orar em espírito e verdade? Pelo pensamento. Aonde? Quando? Qualquer hora do dia, onde estivermos, nós podemos orar. Porque a oração sai do nosso eu espiritual, com Deus. Por isso que o Paulo falava assim, que Deus não habita feito templo de mão de homem. Deus não habita templo que foi feito por mão de homem. Então não adianta em templo buscar Deus, Deus você busca dentro do lar. Que o templo mais sagrado na face da terra é o lar. Não tem outro. É o mais sagrado. E é daqui que nós temos que buscar as coisas de Deus. Se mentalizar e buscar o socorro espiritual. Então, é muito importante sabermos disso. Porque quanto mais silêncio para orar, melhor é. Mais se conecta com Deus. Quanto mais o pensamento e quanto mais silêncio. É muito importante. A prece com utilidade, orar por outrem, vale a pena nós orar para as pessoas? Pelos espíritos? Mas claro, é a maior caridade que nós fazemos. Não precisa de dinheiro. Precisa de bondade no nosso coração. Porque quando você ora para uma pessoa, o nosso pensamento vai chegar até ele. A prece vai chegar até ele. Onde estiver. Porque para a prece não tem barreira. Então devemos orar pelos espíritos e eles sabem, eles podem milhões de quilômetros de distância daqui, nossos parentes, nossos amigos. Se nós orar por eles, eles vão nos escutar. Estamos telefonando para eles, mandando a nossa mensagem de amor. E eles ficam muito felizes. Alivia muito eles. Então devemos orar muito pelos nossos parentes, tanto que estão no corpo físico, como estão no corpo espiritual. Né? Deve orar assim, pela vontade de praticar o bem. Quando nós oramos para alguém, nós temos vontade de praticar o bem. Atrai assim, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se aproximam, e eles acionam ao bem, né, que deseja fazer. Quando você deseja alguém, os espíritos vêm até nós e levam, então, essas energias até as pessoas que precisam. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato desta vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio por quem oramos, e os bons espíritos que virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem para a saúde do seu corpo e da sua alma. Né? Mas ainda aqui a prece do coração é tudo, e dos lábios nada vale. Não adianta ficar orando 50 Ave Maria, um monte de Pai Nosso, com o olho aberto, de voz alta, né? Olhando o defeito dos outros, como é que está vestido, como é que não está. E vai valer alguma coisa, gente? Entre no nosso aposento e oramos direto a Deus. Ele vai nos ouvir, sim, tranquilo, aonde nós estivermos e a hora que for. Isso é um ensinamento fantástico, né? Então, não devemos pedir a Deus que nos livre dos sofrimentos, dos problemas, mas que nos dê força para sustentá-los. Equilíbrio e discernimento para solucioná-los. Essas dores, esses problemas. Porque a dor é necessário que venha, mas difícil a dor a gente aceitar a dor.
Tem muita gente que vem a dor muito forte e eles se revoltam até contra Deus, né? Pedir força para ter sustentação de passar por esse momento, né? Não tirar de nós, mas dar força para nós pagar essas duplicatas, que é nossa, legítimo. Reconhecimento, agradecimento, e quando nos lembramos de agradecer a Deus as bênçãos recebidas, saúde, a família que temos, os amigos, o trabalho, a oportunidade do crescimento espiritual, a paz, os bens materiais também. Porque também nós precisamos dos bens materiais. Senão, se você não tiver bem material, como é que você está a tua parte espiritual, né? É muito difícil. Tem que estar os dois mais ou menos equilibrados, senão nós sofremos. Louvor, veja que o louvor é tão bonito, né? Quando a gente louva a Deus, toda a natureza louva a Deus, na verdade. Tudo louva a Deus. Louvor é o reconhecimento e a exaltação que nós devemos a Deus por tudo que nos tem concedido através de sua vontade, de sua justiça, demonstrando a nossa submissão à sua vontade. Tudo é vontade de Deus. Pai, não faça a vossa vontade nos céus, na terra, em todo. A vontade é dele, e é soberano, né? Nós temos que submeter à vontade dele. Porque nós ter vontade, o que é que nós fizemos, né? Muito pouco, né? Mas Deus é supremo, né? Toda a terra é um hino de louvor ao Senhor de todas as coisas. O sol que brilha, o coração que ama, a ave que canta, as mãos que socorrem, a flor que perfuma, o ser que perdoa, o diamante que fulgem, o sentimento que ajuda, são manifestações do Espírito de louvor, que vivifica o mundo. O mundo entoando a música de gratidão, a fonte doadora e soberana na vida. Porque nós devemos ter uma gratidão muito grande por Deus, gente. Sem Ele nós não somos nada. Ele manda nós para cá, Ele chama nós para lá. Ele inspira nós para fazer as coisas. Coloca um anjo da guarda para nós acompanhar, para nós ajudar, 24 horas, se nós quisermos. Não precisa buscar tanto recurso fora. O recurso está dentro de nós. E o anjo está aqui para nos ajudar. Todos nós. Temos melhor que nós nos acompanhando. Isso é muito bom. Devemos, portanto, orar sempre, seja rogando a força e a coragem para prosseguir com serenidade, seja agradecendo as bênçãos de cada dia, o fundamento da oração e a fé. Acreditar no que se pede, ter certeza que seremos beneficiados através da ajuda do mundo espiritual. Vejamos que é muito importante. Nós temos que ter muita fé na prece. Quando nós fazemos uma oração para pedir alguma coisa, nós temos que pedir com muita fé e ter certeza que nós estamos recebendo. Deus não vai nos abandonar. Temos que ter essa certeza absoluta. Aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos receber. Não recebe hoje, mas recebe logo, em seguida. Porque a gente quer, quando você ora para Deus, Ele já quer que Ele ajude ontem, não espera nem para hoje, né? E Ele vai ajudar gradativo, na hora que você mais precisar, vem a ajuda dEle. É interessantíssimo, né? Acreditar no que se pede, ter a certeza de que seremos beneficiados através da ajuda espiritual. A prece é fato insubstituível e de ligação do plano físico e o espiritual com a divindade.
Diz assim: orar é um ato de amor. Nós podemos fazer a caridade tudo por pensamento. Claro, por palavra, por ato, tudo certo. Mas primeiro é o pensamento que vai formular para depois vir a ação, né? Então, orar é um ato de amor. Quem ora, ele tem muita ajuda espiritual. Ele é muito feliz e tudo vai dar certo, porque está em contato com o nosso Pai. Todos os dias. Orar é função da vida. Temos que aproveitar, orar bastante. Para nós, para a humanidade, para todos. Orar significa maturidade da alma. Quem ora bastante, porque ele já tem uma maturidade da alma. Que daí ele pode fazer essas orações. Eu vou falar uma prece. Veja como essas preces são bonitas, mas o Pai Nosso é superior a todas as preces da face da terra. O Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Concentre e peça, porque está tudo dentro do conteúdo que nós precisamos, dentro da prece do Pai Nosso. Nós temos que ter esse hábito de orar. Então, eu vou fazer uma prece aqui para nós, que nós estamos falando da prece hoje, né? Então, vamos lá. Deus abre os seus tesouros para outorgar seus benefícios. Irmãos, irmãs queridas, tão grande bem faz a fé o coração, e como induz a alma o arrependimento, a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca todos os tipos de dor e nos encaminha na senda que conduz a Deus. No recolhimento esteja com Deus. Para vós não há mistério. Apóstolo do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pela vereda das preces. Já veja as vozes dos anjos. Já não são os barulhos confusos e estrídulos da terra. São a lira dos arcanjos, são as vozes branda e suave dos serafins. Mais delicada do que as brisas matinais quando brincam na folhagem de vosso bosque. Que delícia! Não poderás encaminhar essa aventura tão rápida? Entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrescante é o manancial, em que se orando se bebe doçosa voz e perfume dentro de nossos pensamentos. A prece vai alcançar os mundos habitados. Lá não existe paixão, não existe nada que possa prejudicar essa humanidade que habita nesses mundos celestes. Orai que nem o Cristo, levando a sua cruz ao Calvário. Carregai a sua cruz e sentirás as doces emoções que ele passava na alma, se bem que vergando esse peso desse madeiro enfermante, ele ia morrer. Mas para viver a verdadeira vida na morada de seu Pai. Carregamos nossas cruzes, cada um de nós tem a nossa cruz para levar. Vamos carregar com carinho, porque talvez a cruz do próximo seja mais pesada do que a nossa. Então temos que agradecer a Deus pela força que nos dá, pela nossa inteligência que temos desenvolvendo a cada século, a cada milênio, buscando sempre um futuro melhor, com certeza, para nós, para nossa família abençoada, que estão ao nosso lado, nas horas boas e nas horas não tão boas também, mas estão conosco. Isso é muito importante. Eu aguardo que as pessoas espalhem essa boa semente, né?
que colaborem, né, para ajudar, espalhar, né, tudo de bom que a gente recebe nessas frases abençoadas do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja em todos os corações, todas as famílias da terra e do mundo espiritual, porque somos todos irmãos, filho do mesmo Pai Celestial, e temos como diretor do nosso planeta Terra o nosso Mestre Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e uma boa noite a todos. Muito obrigado.